Quando falamos de e-commerce chinês, muitos ainda lembram de produtos que demoravam meses para chegar. Mas o que você vai ver hoje é muito maior do que isso. O Brasil se tornou um dos principais laboratórios globais da China. Mais de 50% dos vendedores da Amazon nos Estados Unidos são chineses. E aqui, players como Shein, Shopee e Temu já mudaram para sempre a forma como consumimos. Neste episódio da Hora da China, vamos revelar os bastidores do comércio cross-border, entender como esses gigantes conseguiram quebrar a barreira da confiança dos brasileiros e por que o nosso país virou o palco perfeito para a sua expansão. Você vai ouvir histórias de quem construiu o modelo de cross-border no Brasil, conhecer a cultura de negócios arrojada dos chineses, que testam, erram e aprendem mais rápido que qualquer outro, e descobrir como a recente taxa da blusinha pode mudar o jogo do varejo por aqui. O episódio de hoje está repleto de insights sobre estratégia, execução e futuro do e-commerce. E acredite, quando falamos sobre a China, é só o começo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio da Hora da China, esse podcast que se dedica a falar sobre inovação, tecnologia, modelos de negócios, empreendedorismo, tudo que acontece de mais relevante lá na China e como que isso conecta e impacta a todos nós aqui no Brasil. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse e um dos co-hosts aqui do podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que está na boca do povo, né? Todo mundo falando já há algum tempo, mas especialmente mais recentemente devido à chegada de alguns players relevantes chineses aqui no Brasil, o tema do cross-border, cross-commerce e tudo isso que envolve o comércio de produtos entre China e Brasil, Brasil-China. E a gente vai falar bastante sobre isso e esmiuçar aqui um pouco dos modelos e do que está acontecendo e também um pouco da história, de como que a gente chegou até o momento presente. Então, sejam muito bem-vindos de novo e eu vou começar aqui apresentando aqui hoje, está do meu ladinho aqui, parceiro Yinxie, para dar boas-vindas a todo mundo aí. Tudo bem, Leal? Hoje a gente tem um super especialista, não só em cross-border, mas em marketplace e e-commerce, um veterano também do e-commerce brasileiro. Vai falar um pouquinho... bom, as idades a gente não precisa revelar. Não, tempo de... tempo de experiência, tá bom, pode ser. Mas a gente vai abordar um pouquinho também mais esse tema do cross-border, mas também falando um pouco do marketplace como um todo, porque eles são intimamente conectados, intimamente ligados, e essa nova safra de players chineses tem muito a ver com os dois modelos. Legal, bacana. Então a gente já vai apresentar o nosso convidado de hoje, mas antes vamos fazer a nossa ponte aérea direta com Shanghai, lá na China, diretamente da China. Muito bem-vinda, Camila Gataz. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia aí, bom dia, João. Então, eu tô aqui direto de Shanghai. E uma coisa que o In falou mexeu muito comigo, né, nesse início. As marcas chinesas, elas estão conquistando um espaço diferente no share of hearts e no share of pockets, né, dos brasileiros agora. Com toda essa força que o cross-border e o cross-commerce está ganhando. Então, a gente tem revisto muito das mudanças de padrão do que a gente considera marca chinesa. A gente falou um pouquinho sobre os eletrônicos que chegaram no Brasil, sobre os carros que chegaram no Brasil, e o cross-border ele entra dentro dessa outra categoria que faz com que os brasileiros mudem um pouquinho a percepção sobre a qualidade dos produtos chineses. Muito bom. Então, In, vou te dar a honra da casa aqui para apresentar o nosso convidado. Claro, bom, como eu já dei um spoiler, na verdade vocês deram um spoiler 2 vezes, porque cross-commerce foi um dos negócios do nosso convidado, né? Nosso convidado de hoje é o João Vieira, um veterano do e-commerce, e acho que a gente mencionou esses dois modelos, marketplace e cross-border, e ele viveu intensamente a implantação desses dois modelos. Bom, João, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Vamos começar a nossa conversa de hoje falando um pouquinho do seu histórico para o pessoal entender a sua origem profissional e o seu momento agora. Tá bom, bom dia então a todos, muito prazer aí, Leal, In, Camila, sou aí um grande fã da Startse, é um baita prazer para mim estar aqui, e esse podcast, né, Hora da China, fico muito contente em participar, porque de fato é um dos poucos conteúdos de alta qualidade, na minha opinião, aí, conectados à história a conexão China-Brasil e as oportunidades que a gente vê no e-commerce em vários mercados. Bom, então, rapidamente aqui me apresentando, eu sou o João, eu
o In falou um pouquinho aí da trajetória no e-commerce, né? Então, eu sou engenheiro de produção de formação e em 2015 eu entrei na B2W, né? B2W, que era o grupo ali de Americanas Submarine Shoptime. E eles estavam naquele momento, né? Era um momento ali do e-commerce muito diferente do que é hoje, né? Então, eu me lembro que naquela época o e-commerce brasileiro tinha em torno de 40 milhões de consumidores online no ano, né? E era mais ou menos um mercado de, se não me engano, 20 ou 30 bilhões de reais, né? O que deve ser aí menos de 10% do que é hoje em dia. Então, eu entrei lá na B2W. Naquela época, a B2W estava numa transição de modelo de negócio, né? Assim, assim como todos os outros e-commerces, né? Que tinham começado com uma operação de varejo, né? Que a gente acaba chamando de 1P, onde basicamente a plataforma, né? O site, ele compra o produto, armazena e entrega para o cliente. Ocorreu uma mudança muito grande no e-commerce mundial, né? Através da mudança que a Amazon propôs lá com o Marketplace. E aí todos os outros players começaram a montar Marketplace. Eu tive essa sorte de entrar lá na B2W na época dessa transição e participei do Marketplace aí do zero a mais de 100 mil sellers lá na plataforma. Estive também quando a gente passou de 50% do faturamento da empresa vindo do Marketplace, né? Depois tive a oportunidade de construir o cross-border e também empreender aí a cross-commerce, né? Vou contar um pouco mais aí. Morar na China também em 2023. Então, acho que foi uma trajetória muito legal e estou muito animado para esse bate-papo. E, João, conta pra gente, só para fechar um pouco do teu trajeto até aqui, o que você está fazendo hoje, depois de empreender, morar na China, etc. Você hoje faz parte de uma empresa chamada Caena. Isso. Mas conta pra gente o que faz a Caena, o teu papel lá, e aí depois a gente entra nos assuntos aqui. Bom, então, no final do ano passado a gente chegou ali à conclusão da trajetória da Cross Commerce e eu permaneci no assunto e-commerce e marketplace, né? Mas agora mudando um pouquinho o ângulo, onde agora eu estou na Caena. A Caena é um marketplace B2B, né? Então, marketplace para empresas do segmento alimentar. Então, basicamente, restaurantes, bares, padarias, todo o mercado que a gente está acostumado, né? Todo mundo come, almoça, toma café, janta todos os dias. Esse mercado é muito grande. E hoje a Caena é a principal solução que ajuda os vendedores, os restaurantes, os bares, os estabelecimentos a se abastecerem, né? Então, é um mercado ali que tem uma recorrência muito forte e a parte de abastecimento é muito importante. A Caena tem uma plataforma que conecta grandes distribuidores aos restaurantes e eu estou responsável pela área comercial, né? A área de vendas lá hoje em dia, com centenas de representantes que vendem para os restaurantes lá hoje na Caena. Uhum. Eu acho que é interessante essas passagens que o João teve, porque de fato mostram modelos de negócio diferentes, né? Então, começando com o varejo online, então, que é basicamente fazer o mesmo modelo de negócio que já existe, sempre existiu, né? Comprar e vender, ou fabricar e vender direto para o consumidor. Marketplace, que é curioso, né? Porque a Amazon faz marketplace quase desde o início, né? E a gente só começou a adotar isso muitos anos depois. E aí vou depois te perguntar qual que foi a virada da chave, o que motivou, porque algumas empresas começaram a fazer e depois o mercado inteiro começou a seguir. Por fim, fazendo cross-border e agora fazendo B2B. Então, são vários modelos de negócios diferentes, partes da cadeia de valor dos segmentos diferentes, né? E vou começar te perguntando isso, João. Quais são... Existem desafios em comum nesses modelos como um todo que você possa dizer, putz, vou replicar, vou reproduzir, ou todos basicamente são coisas diferentes? Bom, acho que assim, partindo do conceito, né, que é um marketplace, ele basicamente é uma solução que conecta compradores e vendedores, né? E aí a gente tem essa lógica para muitos mercados, né? Nós consumidores, a gente está acostumado, né, a comprar produtos em marketplaces, a pedir carros para se transportar para o marketplace, alugar até apartamento para o marketplace, enfim. Então, o modelo onde a gente tem aí os compradores sendo agregados em uma plataforma, e aí os fornecedores têm uma vantagem em estar nessa plataforma porque tem muitos compradores, né, ali. Acho que a lógica ela permanece a mesma, assim.
E aí acho que tem vários desafios desse modelo de negócio, né? Porque quando você compra os produtos e armazena, entrega direto para o seu cliente, você controla a cadeia de maneira completa, né? Então você acaba controlando melhor a qualidade, atrasos, qual preço você vai cobrar em cada produto, enfim, você tem um controle completo. E quando você parte para o modelo de marketplace, seja ele no B2C ou no B2B, você precisa conseguir sincronizar uma série de estímulos, benefícios, uma série de processos ali com os seus fornecedores, né, com os seus sellers. Então, é um modelo que provadamente aí, ao longo do tempo, principalmente do aspecto financeiro, é um modelo mais saudável, né, porque você não precisa comprar, né, produtos e armazenar no estoque e lidar com a parte de produtos obsoletos ou produtos vencidos, no caso de alimentos. Mas é um modelo que ele é mais difícil de você construir, ele leva mais tempo. Só que à medida que você consegue executar, a gente vê aí em companhias como o Mercado Livre, né, que era 100% marketplace, né, começou aí se não me engano, em 99 e hoje é o líder do mercado brasileiro, focando apenas em marketplace, né? A gente fala, tem a Uber de entregas, tem o Airbnb, tem vários outros aí que a gente está acostumado a... Eles conseguiram, né, vencer as barreiras de construir a relação com os sellers e agregando clientes, né? Então acho que é um modelo, em resumo, mais difícil de fazer, mas é muito mais promissor na minha visão aí no médio e longo prazo. Legal. Camila, deixa eu conectar contigo aí, direto da China, porque você vive no lugar onde muitos desses modelos, hoje em dia, primeiro que tem uma escala, né, do tamanho e velocidade chinesas, mas a tua visão em relação a esses modelos e como você tem visto isso de longe acontecendo aqui no Brasil e o que você tem curiosidade de saber em relação a isso com o João? Leal, a China vem sendo uma inspiração para esse modelo de marketplace para outros países há alguns anos já. Então, acho que isso também não deve soar como um segredo para ninguém. A China entende que a partir do momento que você detém o canal, as possibilidades do que podem ser feitas são inúmeras. O que, de fato, determina, e eu queria perguntar isso para o João, dentro dessa visão, né, que a gente vê o marketplace se fortalecendo e o cross-border surgindo como uma grande possibilidade, quais são esses principais fatores que, na opinião dele, determinam o sucesso de uma operação de cross-border ou o sucesso de uma empresa que está determinada a operar dentro de um cross-border? E aí pode ser na perspectiva de logística e fulfillment, de tributação e regulação, que a gente sabe que cada país opera de uma maneira e o Brasil tem suas especificidades, na questão de canal ou de localização dessa ideia desses produtos. Então, entender um pouquinho esses fatores críticos de sucesso do cross-border. João, acho que vale a pena, antes de você entrar nos detalhes, explicar um pouquinho o modelo de cross-border como um todo, né? Eu tenho a sensação também que ao longo do tempo ele mudou. A gente teve a primeira onda de cross-border. Eu lembro, os primeiros pedidos da China que eu comprei era no DXtreme. DXtreme, que é DX, sei lá, 2000 Nossa, eu comprava muito no DX, sim. Muito. Assim, no comecinho do DX, eu lembro que era sempre uma emoção, né? Porque você comprava no DX, aí 4 meses depois chegava o que eu não lembrava que tinha comprado. Então, eu tinha sempre um double factor ali, de ter comprado e a felicidade de chegar o produto. DXtreme, Light in the Box, Mini Box, uma série desses. E eles eram puramente cross-border. Ficavam lá, vendiam para o mundo todo e não importava onde você estava. E agora acho que tem uma fase nova, o cross-border ele é localizado. É até estranho às vezes a gente falar, mas ele é mais específico por país, porque cada país tem as suas peculiaridades para operar. Você está assistindo a Hora da China, e se você chegou até aqui é porque já entendeu e sabe que a China não é só tendência, mas é a nova realidade dos negócios globais. Enquanto seus concorrentes ainda estão sonhando em inovar, empresas chinesas já estão redefinindo o jogo com escala e velocidades impressionantes. Quer parar de apenas observar e começar a aplicar essa mentalidade no seu negócio, independentemente do seu tamanho ou setor? Então a Startse tem um convite inédito para te fazer.
fazer. É o programa China Strategy, um programa presencial exclusivo de 2 dias aqui no Brasil, aqui na nossa sede, no nosso escritório em São Paulo, onde você vai aprender a usar a estratégia chinesa para criar vantagem competitiva dentro do seu setor. Acesse o QR Code na tela ou saiba mais detalhes no fim do episódio. Então fala um pouquinho do cross-border como todo, do conceito, para o pessoal entender. Tá bom. Bom, então, legal aí que vocês mencionaram aí o passado, a história do cross-border, né? De fato, acho que em 2014 ou 2015, eu lembro que o meu irmão me mostrava ali um site da China, do Extreme, e me mostrava como era barato, né? Como era competitivo os preços ali dos produtos, e produtos que aqui no Brasil eram 4, 5 vezes mais caro, enfim. E todo mundo já teve essa experiência, né, de viajar para fora ou saber quanto custa um produto no Brasil e comparar com quanto custa no exterior, e aí a gente acaba decidindo comprar lá fora, as pessoas pedem para a gente, né, trazer coisas de fora do país. Então, o cross-border ele começou, sim, com esses players chineses focando em oferecendo globalmente, né, os produtos. Bom, mais ou menos ali entre 2015 e 2019, o AliExpress, né, começou no Brasil, começou globalmente. E aí ele deu um passo maior, né, em termos de produtos, de categorias, de experiência. A entrega foi melhorando um pouco, enfim. Então o AliExpress foi o primeiro player aí globalmente. Eu acredito que tenha levado o cross-border para um nível mais relevante. E aí em 2018, né, eu estava lá na Americanas, né, tocando ali o marketplace com os vendedores aqui do Brasil, normal. E a época ali, eu me lembro que um conselheiro lá, que inclusive é um dos sócios principais ali, o Beto Sicupira, ele propôs, né, da gente construir um modelo de cross-border, né, trazendo os vendedores que estavam na China, em outros países, para anunciarem os produtos também dentro da plataforma da Americanas e permitindo que o consumidor brasileiro pudesse importar, né, as pessoas que às vezes não tinham oportunidade de viajar, não poderiam comprar produtos do mundo inteiro dentro do site também da Americanas, né? E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo, né? Então eu tive a oportunidade ali em 2018, quando só existia o AliExpress operando esse modelo, a construir do zero mesmo. Então me deram ali um slide em branco mesmo. Esse aí tava só o título cross-border, né, João? Precisa construir aqui o cross-border. Só o título, não tinha os detalhes. Só o título, não tinha realmente mais nada. E na época ali a gente até se conheceu também. E aí a gente fez toda a estruturação da parte regulatória, tributária, fiscal, né? E aí dentro da Americanas, uma companhia muito grande, na época tinha 4, 5 mil pessoas. Eu tive que vender a ideia lá para dezenas de áreas, né? Então, desde a ouvidoria, por exemplo, o SAC, que começou a me questionar sobre possíveis problemas de atraso, de qualidade de produto, se o produto ia parar na alfândega ou não ia, como é que era a visibilidade do cliente. Eram todas perguntas que a gente não tinha resposta na época, mas aos poucos a gente conseguiu ir convencendo a companhia ali que faria sentido aquele passo. E a Americanas foi o primeiro player a estruturar ali para que vendedores que estavam fora do país pudessem entrar na plataforma, cadastrar produtos em dólares e, através de uma parceria com o banco de câmbio, a gente conseguia fazer a conversão para reais, né? E o cliente brasileiro poderia, sim, entrar no aplicativo, no site, comprar lá um fone de ouvido, um robô aspirador, um tablet, algum produto ali no site e receber esse produto diretamente do exterior, lá da China, né? Então, na Americanas a gente construiu esse modelo e entre 2019 e 2021 foi uma época ali, foi a pandemia, né? Foi uma época marcante ali para todo mundo com certeza. E no cross-border, apesar da pandemia distanciar, né, os países aí a partir de fechamento de espaço aéreo e tudo mais, mas naquela época o cross-border teve um momento de muito crescimento. Então a Americanas começou a fazer, depois, se não me engano, acho que a Casas Bahia também, depois um pouquinho a Magalu, aí a Amazon lançou a loja de produtos internacionais no Brasil, o Mercado Livre também tinha começado no México e começou no Brasil, então... E aí sim também a Shopee e a Shein entraram no mercado brasileiro, né? E aí deram início a essa nova fase aí que a gente vai falar dos novos players. Então, aí o cross-border de fato começou a ter uma nova fase de amadurecimento, como o In falou, muito mais localizado. Aí eram sim as plataformas locais que os consumidores já confiavam, sabiam que poderiam ter atendimento se precisassem.
E aí a gente passou por várias fases aí de desafios logísticos, tributários, do ponto de vista comercial também. Foram muito interessantes. Deixa eu pegar 2 perguntas nesse teu gancho, João. Primeira curiosidade mesmo, assim, quando você recebeu o slide em branco, né? Tá bom, vamos montar a plataforma. Mas como você falou, tem que ter quem compre e quem venda. Esses sellers seriam chineses a partir dali. Como é que vocês fizeram essa prospecção, né? Como é que eu acho o seller chinês para colocar na plataforma? Esse é ponto 1. Ponto 2, que você falou assim, os locais, né? A localização, porque as pessoas já confiam nas marcas. Mas a gente está vendo uma enxurrada de players chineses com marcas novas. Quando o Shopee começou aqui, talvez ninguém conhecia. Agora tem Temu, que é uma marca, hoje já rapidamente caiu no gosto de todo mundo, mas uma marca nova que até então ninguém conhecia. E quando a gente fala que a Temu é Pinduoduo na China, é muito menos. Então, como que essas marcas chinesas conseguiram romper também essa eventual barreira com o cliente brasileiro para que eles tenha confiança de comprar numa dessas plataformas? Legal. Bom, então, primeiro sobre a primeira parte aí da pergunta. O que a gente entendia naquela época, né? E eu acredito que dá para a gente replicar para qualquer modelo que a gente fosse fazer. Então, a gente tinha o desafio de montar o cross-border dentro da Americanas e existia um player lá, que era o AliExpress, que já tinha feito isso com sucesso, né? Entregava aí, não sei, milhões de pedidos na época por mês, todos eles 100% vindo do exterior no modelo cross-border, não tinha nenhum seller local, né? Então a gente estudou ali quais eram as principais categorias que os consumidores brasileiros compravam no AliExpress, entendemos a parte de quais são as principais marcas, quais, né, faria mais sentido a gente ter, quais categorias ali para competir em preço, quais com uma qualidade mais superior, high-end ali. Então a gente mapeou esses fornecedores, né, esses sellers, e a gente começou a montar uma estratégia de prospecção focada nesses vendedores do AliExpress, que já estavam acostumados a fazer cross-border, né? Então é mais simples, né? Você já vende para o Brasil, né? Só que a gente explicava para ele, olha, você acessa, no entanto, apenas em torno de 5% do share do e-commerce brasileiro naquela época. E a B2W tinha lá 35% da participação no e-commerce. Então a gente oferecia para ele uma entrada a pelo menos multiplicar por 7 vezes aí o acesso dele, né, aos consumidores. Então eles tinham muito apetite, né? Um negócio que é muito claro para mim hoje, depois de trabalhar aí uns 6, 7 anos com chineses, o chinês ele é muito arrojado, assim, ele é muito focado no resultado. Eles testam mesmo, eles aprendem testando, assim. Tudo eles testam, se funcionar eles apostam mais, se não funcionar eles corrigem mais rápido. Então é uma cultura onde eles focam menos em mitigar riscos e mais em acelerar aprendizado, assim. Eu acho isso muito legal. E a gente começou a trazer esses vendedores, Leal, lá da China, convidar esses vendedores do AliExpress. Isso começou a dar muito certo. Claro que existiram vários desafios ali de língua, de fuso horário, né? A Camila é prova viva aqui disso. Então, assim, a turma lá do meu time nessa época tinha que começar cedo, 6 horas da manhã. Tinha vezes que a gente fazia corujão, ficava a noite inteira lá fazendo call com os nossos sellers, né? Então, a gente teve que superar algumas barreiras, mas a gente conseguiu trazer uma oferta inicial. O Deal Extreme, por exemplo, foi um dos nossos principais sellers no começo. A gente começou a trazer esses grandes players. Tive a oportunidade de ir para a China a primeira vez em 2019, né? E a gente visitou lá vários deles. E aí, ou seja, começou com essa onda de trazer quem já fazia cross-border, né? E ao longo do tempo, o que tem acontecido cada vez mais e aí eu vivi isso na cross-commerce, agora a Temu e a Shein são prova disso. O que está acontecendo a gente está voltando uns passos na cadeia, digamos, né? Então, ao invés de trazer somente o site, né, o Deal Extreme, que era um agregador de produtos para vender globalmente, você começa a trazer a marca direto, você começa depois a acessar a indústria, né? Então, mas leva um tempo para você educar e explicar esse modelo de negócio para a indústria. Então,
Então esse foi o primeiro passo. E a segunda parte da pergunta... Da presença das plataformas chinesas, né, rompendo um pouco dessa questão de confiabilidade versus as plataformas locais. Tá, tentando dar uma resposta mais objetiva para esse, mas eu acho que assim, as plataformas chinesas, pela natureza do sortimento, da precificação dos produtos, elas, por natureza, já tinham uma vantagem frente aos players locais. Então, guardadas as proporções, eu acho que é um pouquinho do efeito que eu vi acontecer do Mercado Livre ter o sortimento muito amplo no marketplace e a Americanas, a Casas Bahia, os principais players do e-commerce naquela época eram muito bons em alguns produtos, né? Em TV, em geladeira, em celular. E o Mercado Livre começou a ter um espaço maior em quem precisava comprar um produto para o carro ali, uma farol do carro, mais a cauda longa que a gente chama. Então, o marketplace tinha produtos, né, diferentes dos grandes e-commerce na época. E o cross-border, similar a essa dinâmica, mais uma vez entrou oferecendo algo diferente. Então, nem os marketplaces locais, nem os grandes e-commerces tinham produtos de marcas que não estavam no Brasil, produtos tão competitivos, produtos inovadores, né, que a gente estava acostumado a só encontrar em viagens para fora. Então, a Shopee, a Shein, a AliExpress, todos esses, é claro, que investiram bastante, né, no marketing, uma série de estratégias, mas eu acho que a natureza dos produtos deles, o que eles ofereciam para o consumidor brasileiro, colocava eles de uma maneira à frente dos outros. Acho que minha leitura sempre, João, é assim, nos marketplaces chineses, a grande vantagem competitiva é o supply chain estabelecido. Porque isso que permite que o cross-border possa ir para outro país e ele vira a chave, literalmente. No limite, ele traduz o site, faz um caminhão de dinheiro, joga um caminhão de dinheiro de mídia, atrai as pessoas, mas ele vira a chave. Já tem lá milhões de sellers estabelecidos e muito acostumados a vender para fora. Acho que esse foi um desafio. E sempre, ao longo dos anos, tentei entender com mais detalhes o que aconteceu para que os marketplaces brasileiros ou ocidentais não conseguissem explodir no cross-border. Porque, de fato, é isso, né? Você tem não só depois a entrada dos especializados, mas quando o Americanas tentou, foi bem no início, mas teve espaço. E pelo que eu sei, acho que no Mercado Livre no México, o cross-border vai muito bem, né? Eles sempre dão esse exemplo, o quanto poderia estar acontecendo no Brasil. Só que no Brasil, os grandes entraram e não deixaram espaço para isso, né? É verdade. É muito, assim, na cross-commerce, né? Eu tive a oportunidade de vender no Brasil, no México, na Colômbia e no Chile, né? E ficou muito claro para mim, assim, o quanto que, no caso do México, por exemplo, a regulação ela permitiu que o cross-border acelerasse muito, assim. Então, basicamente, se não me engano, no Mercado Livre do México, em torno de 30% da venda deles são produtos cross-border, tá? São sellers cross-border lá do Mercado Livre, né? Então, aqui no Brasil talvez seja 2%, 3%, né? Então, é 10 vezes maior. E é um player local, né? Assim como na Amazon deve ser mais ou menos parecido, o Walmart lá do México, que são os principais players. Mas tem uma questão lá que os sellers cross-border conseguem fazer o fulfillment localmente. Então, basicamente, eles conseguem adiantar o estoque, né, de navio, né? Mandam os produtos para serem colocados no armazém do Mercado Livre, do Walmart lá da Amazon. E aí, à medida que o produto está lá, eles conseguem entregar em um dia, né? No mesmo dia. Só que eles conseguem localizar o produto sem ter que localizar a empresa. Então, lá no México é possível com a conta cross-border, né, de um fabricante chinês, por exemplo. E a mesma coisa nos Estados Unidos, e por isso que também nos Estados Unidos o cross-border, assim, na Amazon dos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de sellers cross-border operando. Isso é mais da metade dos vendedores da Amazon dos Estados Unidos são vendedores chineses, né? Isso eu vi em alguma entrevista, exatamente essa informação. Eu estava tentando lembrar o percentual, mas era algo muito relevante, assim. Toda a questão de tarifaço para lá, tarifaço para cá, que tá na pauta hoje em dia. E a discussão era um pouco essa, o quanto que todo esse movimento afetaria a Amazon, por ela ser, entre aspas, aqui, bastante dependente de sellers chineses. Isso é verdade, Leal. Assim, mais de 50% dos vendedores cadastrados com produtos ativos no marketplace da Amazon, lá nos Estados Unidos, são sellers da China, né?
E eles, assim como no México, eles conseguem localizar o produto sem ter que abrir uma empresa local, sem ter que se localizar completamente, né? Que é um desafio grande, né? É uma barreira. Então, no México, a conta cross-border tem produtos que estão na China e produtos que estão no México. E aí, obviamente, né, como a entrega é no mesmo dia, um dia, tem aí uma questão de experiência que é muito acima, né? E aí o próprio algoritmo do marketplace dá muito mais relevância para esses produtos. No Brasil, por uma questão de regulação, não acontece isso, porque o vendedor chinês, ele consegue entregar produtos lá de fora, só que se ele quiser botar o produto aqui no Brasil, ele vai precisar abrir uma empresa brasileira, ele vai precisar lidar com a parte tributária, regulatória, aí tem os órgãos certificadores, a Anatel, Inmetro, enfim. Então, aí realmente são barreiras que nos últimos 7 anos aí eu vi que os chineses nem todos, muito poucos na verdade, topam dar espaço. Né? E além de pagar o imposto adiantado, toda uma série de problemas, né? Acho que essa é a dificuldade. Mas de qualquer forma, acho que ainda tem esse gap dos marketplaces brasileiros que entraram no cross-border. E acho que eles nunca conseguiram virar essa chavinha do jeito que o próprio Mercado Livre no México faz. Ele é um player local versus um player cross-border puro, né? Camila, deixa eu plugar contigo de novo, porque a gente fez recentemente 2 episódios aqui. Se você quiser saber mais, é só procurar na sequência de episódios aqui recentes da Hora da China, falando de Pinduoduo, né? E um pouco por consequência, Temu, que para quem ainda não sabe, né, é basicamente a Pinduoduo fora da China. Eu vou te dar um desafio aqui. Resume muito rapidamente esses 2 episódios que a gente falou sobre Pinduoduo, para a gente conectar um pouco do que a gente estava falando aqui antes internamente, essa revolução que foi ou tem sido a Temu globalmente e especialmente no Brasil. Mas tudo nasce a partir daí, né? E a gente falou bastante sobre isso, mas para quem não assistiu os episódios, recomendo que assista, mas faz um resumo aí do que a gente falou nessas 2 oportunidades para a gente plugar o tema de Temu aqui na conversa. Leal, então resumindo, a Pinduoduo, ela nasce de uma empresa que chamava Pinhaohuo, que tem origem no mercado de frutas, legumes e vegetais, o FLV. Ela evolui para ser cross-category, então ela começa a vender outras categorias, solidificando essa marca Pinduoduo, e com o tempo e algumas estratégias que envolvem bastante das técnicas do social commerce, ela consegue estabelecer o modelo de C2M, ser uma das pioneiras desse modelo de C2M. Tem uma vasta quantidade de pessoas aqui na China, de daily active users, num ponto onde ela tem uma saturação de mercado, não tem mais para onde expandir, considerando a quantidade de pessoas que têm internet, que já tem Pinduoduo baixado aqui na internet, e uma possibilidade de expansão factível e que claramente deu muito certo, era operar no mercado internacional por meio de cross-border com uma outra marca, e aí nasce de fato a Temu. Explora alguns mercados antes de chegar no Brasil. Legal. Então, João, a gente estava conversando antes aqui, né? Como que você tem visto essa chegada arrebatadora? Quanto tempo tem a Temu aqui no Brasil? 1 ano e pouco? Não muito mais que isso, né? Não. É que muita gente... O cross-border é sempre meio indefinido, né? As pessoas já começam a comprar antes dele estar oficialmente aqui, Sim. né? Então, mas acho que deve ter 1 ano já. Legal. Conta pra gente assim, a tua visão desse momento assim, que a gente está vivendo agora. Legal. Bom, acho que tem aí, por natureza, uma diferença grande da Temu, principalmente da Temu e da Shein, e até queria saber a opinião do In sobre isso, que a Temu e a Shein, um pouco diferente dos outros players, ela inverteu um pouco a lógica da relação com o seller, né? Então, eles inverteram a lógica da relação. Então, no Mercado Livre, na Amazon, todas as outras plataformas, o seller, ele cadastra os produtos, e ele é responsável pela precificação dos produtos, pelo catálogo que ele anuncia, pelo atendimento do cliente e pelo marketing que ele faz ali na plataforma. E nem sempre o seller, assim, vai ser, com certeza, assim, alguns sellers são bons, né, vão ser competentes nisso, e alguns sellers
né? Às vezes tem loja física, tem outras coisas, eles não vão ter a mesma dedicação que a plataforma teria, por exemplo. E a Temu e a Shein, eles passaram a inverter um pouco a relação. Então, ao invés de pedir que o seller cadastrasse os produtos e eles pedem que o seller, eles demandam do seller qual produto eles querem, digamos assim, né? Então, eles têm dados de quais produtos são buscados no Brasil, o que vende, o que não vende, e eles chegam para um fabricante, por exemplo, na China e falam assim, olha, a gente precisa de um smartwatch com essas características por $3. Se você trouxer isso, você vai vender 5.000 peças por semana. Está garantido a sua venda. E quando esse parceiro, né, esse seller, ele topa colocar o produto ali na plataforma, cadastra lá esse smartwatch, a Temu é responsável por fazer boa parte do que em outras plataformas o seller tem que fazer. Então, a precificação, marketing, toda a estratégia do anúncio. E como ela tem dados, ela faz isso para todos os sellers, ela acaba sendo um pouco mais eficiente, né? Ou, em muitos casos, bem mais eficiente do que o próprio seller. Então, a Temu ela tem aí algumas vantagens competitivas. Então, tem produtos que ela acaba sendo mais barato, ela é mais assertiva com dados, né? E a Shein, a Temu tem esse modelo aí parecido na minha visão. Então, acho que essa é uma das principais vantagens que eles têm frente à Shopee, frente ao AliExpress, outros players da China e também players locais. E aí eu só acho que tem uma outra peça nesse quebra-cabeça aí, que é a questão também regulatória, né? A gente teve uma mudança no Brasil importante em 2023, que até então existia uma lógica do consumidor, pessoa física, importar produtos online, e tinha a questão do de minimis, né? Que é um conceito onde existia uma isenção de impostos abaixo dos $50. Né? Até era bastante discutido na época se era 50, se era $100. Existia jurisprudência que defendia $100, né? Mas, na verdade, assim, a grande maioria dos produtos importados no Brasil, né, eles acabavam não sendo tributados, né? Até por uma questão de a maior parte era abaixo de $100 e acima dos $100 tinha uma questão de desafio da receita ali. E em 2023 o governo decidiu, né, ficou conhecido como taxa da blusinha, tributar todos os produtos internacionais, independente de categoria, de estado, de consumidor, de plataforma, de maneira que, e aí essa regra foi mudando ao longo do tempo, mas basicamente, abaixo de $50 hoje, 50% de imposto é adicionado ao produto, né, e ao frete ali, e acima dos $50 tem um imposto de 50% a 100%. Então, essa regra, e aí eu acho que, bom, atualmente a gente vê aí todo o tarifaço, toda a guerra comercial aí que está acontecendo, mas essa regra, ela realmente mudou um pouco a ordem do jogo, porque os produtos cross-border, eles passaram a não ser muito mais competitivos, né, do que o produto brasileiro. E aí, dado isso, assim, ainda está incerto para mim qual vai ser o efeito, por exemplo, numa Temu da vida, com relação, né, o efeito dessa tributação. O que a gente vê nos dados de cross-border é que, de fato, o cross-border caiu 30%, 40% em relação ao que era em 2022, em número de pacotes, porque, de fato, os produtos estão mais caros, né? E aí, às vezes, o consumidor, ele não tem toda aquela vantagem, tem que esperar, às vezes. E até a questão do prazo melhorou muito, né? Hoje em dia, a maior parte dos produtos cross-border é entregue em 1 a 2 semanas. No Brasil inteiro. Em São Paulo é 5 dias. Mas a questão do preço alterou. Então... Acho que tem uma característica importante nesses dois players, João, a Shein e a Shopee, é que a Shein, quando ela implementou no Brasil, na verdade, o Brasil foi, se não me engano, o primeiro mercado que ela entrou como marketplace. Todos os outros eram por produção própria. Então, e aí foi mais um desafio aqui, porque era uma categoria nova para os sellers, ao contrário, na verdade, né? Os sellers não estavam acostumados a vender moda numa escala desse tamanho, então todos os marketplaces anteriores locais, que tinham sellers locais, vendiam outros produtos, né? Então, quando eles começaram a ter que vender via terceiros, foi um caos, porque o sistema interno não estava preparado, etc. Mas se provou escalável aqui. E aí depois eles começaram a implantar o modelo de marketplace em outros países. Acho que isso foi até interessante como desafio. Então, de certa forma, o que eles estão fazendo de fazer a produção é quase uma volta às origens. E por isso que, para mim, a leitura também, o marketplace,
Para a maior parte desses marketplaces, ele é o cross-border, ele é um dos modelos, ou ele é a estratégia de entrada. Então, vou entrar, até porque eu já tenho todo o supply chain já estabelecido, já consolidado, viro a chave e começo a vender. E tem um ponto que você perguntou, Leal, acho que assim, como eles conseguiram, nessa velocidade, ganhar confiança, acho que primeiro é um modelo de cross-border, que as pessoas já tinham uma ideia, mais ou menos, do que era. Então, como a Camila comentou, compravam um negócio no DX, chegava lá, ganhava um presente 4 meses depois, porque eu nem lembrava. E já tinha na mentalidade do consumidor de e-commerce isso. E quando melhorou, falou, nossa, agora comprar na China está bem melhor. E aí é quase, vamos dizer assim, independente quem está lá. Se foi a Shopee, a Shein ou a Temu, é um player. Óbvio que cada um vai construindo a sua imagem, mas assim, a figura de um cross-border, quais são as características já estão definidas. Então, é quase como se tivesse o espaço lá, qual que é o próximo da fila. Qual que é o próximo da fila vai entrando e tomando esse espaço. A questão, acho que da blusinha, infelizmente, virou a blusinha, né? Porque, na verdade, qualquer coisa. Mas, de novo, acho que o setor de moda teve uma característica importante também, porque é um dos poucos que tem, pelo menos, uma fabricação ou a produção final local. Todos os outros, no final das contas, o produto chinês já está aqui. Então, o cross-border, ele concorre com o importado chinês. Ele não concorre com o produto brasileiro. Porque a gente não fabrica cabo de celular, a gente não faz capinha. Então, é só, na verdade, o processo de importação do produto. Então, no limite, quem se beneficia do imposto das blusinhas é só o setor de moda. Porque os outros não tiveram, não se desenvolveram, continuam comprando da China. E aí, by the way, o cara que importa é o importador chinês. Os principais sellers dessas plataformas, eu diria assim, os 10, 20, 30, 50 são importadores chineses, né, João? O cara que já tem acesso ao mercado lá, já importava e já tem o estoque aqui. Ele só virou a chave e começou a vender. Isso motivado pela pandemia também. Porque o cara já trazia dezenas de containers para o Brasil e só não queria ter o trabalho de vender individualmente, né? Eu lembro muito de ir lá na 25, falar com os caras lá, você quer vender na internet? E o cara falou, pô, eu vendo caixas fechadas, você quer que eu fique embalando um a um? É um baita trabalho. E aí a pandemia mudou totalmente a motivação. Acho que isso trouxe esse cenário. Mas de qualquer forma, assim, você estava me perguntando, a minha opinião é muito isso. O único que se beneficiou ou se aproveitou de alguma forma, e na verdade, os caras também já fazem parte da produção na China. Isso que é mais também no extremo. Eles poderiam aproveitar o próprio modelo da Shein de uma forma ou de outra, né? É verdade. Acho que, de fato, boa parte do e-commerce brasileiro, até do varejo, né, de muitas categorias eletrônicas, são produtos importados, né? Então, como o In falou, concordo totalmente. Bom, no fim das contas, os mesmos sellers chineses que faziam, que se cadastravam nas plataformas cross-border, são esses mesmos que hoje também estão importando produtos aqui ou fazendo uma parceria com algum dos sellers para fazer esse modelo. Então, eu só acho que tem uma questão aí de efeito para o consumidor que foi complicado, né? Porque, no fim das contas, quem paga mais caro pelos produtos hoje é o consumidor brasileiro, né? E até ocorreu várias mudanças, né? Agora, se não me engano, o Trump acabou de tirar o de minimis lá nos Estados Unidos, era até $800 de isenção de imposto. Então, o consumidor americano comprava algo de $800 e não pagava nada de imposto, né? Bom, teve uma onda grande no México, era até $50, começaram a cobrar, só que cobraram 19%. Nos Estados Unidos eu não tenho certeza qual é a tributação agora. O efeito assim, negativo é que hoje o Brasil acaba sendo o país com a alíquota de importação de cross-border mais alta do mundo, né? Não tem nenhum país que chegue a 100%. É para alinhar com todos o resto. Exato, é isso que eu ia dizer. Assim, não dá para ser injusto, Custo Brasil, com né? os impostos internamente. Todo mundo tem que pagar o máximo possível. É isso. Boa. Camila, fica à vontade aí se quiser entrar aqui, tá?
sabe uma questão que eu queria explorar e que eu acho que faz bastante sentido de entender, né? A gente que volta para aquela questão dos fatores críticos de sucesso, né? Você tem alguns modelos, algumas empresas usando modelos semelhantes. E aí, quando você menciona sobre a Shein, isso veio junto com o investimento da empresa nos fornecedores locais. E vocês acham que dentro desse modelo de as empresas chinesas estarem investindo e apoiando as indústrias e os fornecedores locais, isso tende a ser uma tendência que outros modelos de cross-border ou de marketplace também vão começar a explorar e adotar? O que você acha, João? As plataformas apoiando a indústria local? Eu entendo que as plataformas estão... Assim, na verdade, a plataforma, ela precisa escolher o que ela consegue oferecer melhor para o consumidor, né? Porque, de novo, né, como a gente falou no comecinho aqui, qualquer marketplace, a grande vantagem de um marketplace é que ele concentra a demanda, né? Então, mas para que ele concentre a demanda, né, seja os consumidores, sejam as empresas no marketplace B2B, ele precisa ter a melhor oferta, né? Então, preço, produto. E eu acho que assim, as plataformas elas vão acabar indo atrás de quem oferecer isso para ela, né? Então, seja a indústria local, seja a indústria do exterior, seja o importador, enfim, né? Então, acho que não necessariamente a plataforma tem uma preferência por indústria local. Ela tem a preferência pelo que é melhor para o consumidor dela. Claro. E aí é uma briga pela eficiência, né? Acho que nesse ponto, especificamente moda sempre sai muito por causa da produção local. Mas a necessidade, Camila, acho que essa iniciativa de desenvolver ou apoiar, ela também está muito ligado à deficiência nossa no resto da cadeia. Quando a gente pensa nas cadeias inteiras, uma coisa é você ter alguém que está lá na ponta costurando o produto, só que a matéria-prima veio da China, todos os acessórios, tudo vem da China. E se não tem aqui, isso é uma coisa que acontece. A gente não tem matéria-prima suficiente, porque são os importadores que trazem para os fornecedores ou para os produtores locais, para as empresas de moda, o têxtil, lá para o Bom Retiro, ele não tem sobrando. E aí, quando você começa a escalar ou você precisa de uma dimensão como a Shein, e eu já ouvi várias vezes eles falando que eles estão cada vez mais apoiando, até nesse aspecto de sourcing de matéria-prima, exatamente para suprir essa deficiência. Eles não têm aqui, os importadores não têm porte o suficiente para comprar mais, porque não tem capital, não tem linha de crédito, então ele precisa entrar. Então, acho que não é exatamente uma benevolência, mas para tentar melhorar o processo todo. E aqui, acho que tem tanto o aspecto do prazo de entrega, da visão de o produto está aqui, então vou comprar, vai chegar mais próximo, quanto de, puxa, estou comprando de um fornecedor local, que eu acho que no Brasil ele pesa menos do que outros países. Estou comprando produto local, tenho meu orgulho de de ter uma fábrica brasileira. Aqui a gente tem no limite até o quanto isso pesa no bolso. Da mesma forma que o greenwash, o que é sustentável, todas essas coisas assim tem um limite financeiro, basicamente, para o consumidor brasileiro, né? Eu via bom, lá na China eu tive reuniões com centenas de fabricantes e sellers de cross-border e realmente é muito diferente a forma que eles entendem os mercados, dado o comportamento do mercado, né? Então, nesse ponto que o Win falou, por exemplo, o mercado brasileiro realmente é um mercado que foca muito em preço, né? Na maior parte do mercado é um mercado muito focado em preço. Então, os sellers chineses, eles sabem qual tipo de produto eles direcionam para cá, isso impacta na qualidade, no preço, enfim. Já para a Europa, para Estados Unidos, eu notava que tinha realmente as linhas focadas em Europa e Estados Unidos, que eram linhas mais caras, que tinham, às vezes, alguma coisa, um pouco de acabamento um pouco melhor, mas eram linhas que performavam muito mais nesses países do que as baratas mesmo na Europa, né? Então, assim, realmente tem uma questão aí de o que faz mais sentido em cada lugar, dado questões econômicas, de desenvolvimento do país, de PIB, né? Então, isso ficava muito claro para mim no cross-border, assim, como é diferente aí, né? Nada como ter contato direto com o fabricante para entender o que a gente compra aqui, o produto chinês tem essa imagem, porque é o que a gente paga, né?
João, aproveitar um pouco desse gancho também. A gente sempre gosta aqui na Hora da China de aproveitar, independente do tema que a gente está tratando com os nossos convidados, a experiência do convidado com a China, né? Você mencionou aí as reuniões, etc. E você teve a oportunidade de morar na China por alguns meses, né? Na jornada empreendedora com a Cross Commerce. E eu queria te ouvir um pouco, assim, como é que foi essa experiência? O que você mais gostou? O que você mais teve dificuldade, desafios? Essa relação com os chineses para fazer negócio? É sempre bom ouvir as histórias por trás dos temas e da parte profissional da coisa. Então, compartilha com... Por que você tá rindo? Não, eu tô rindo porque eu lembro o João falando, me manda mensagem, vou passar alguns meses da China. Eu falei, tudo bem. Boa sorte. Boa sorte. Uma coisa é você passar umas 2 semanas, outra é morar alguns meses, né? Outra é morar alguns anos, né, Camila? Já tem aquele meme sempre no Instagram, né? O cara um dia no país novo, uma semana, um mês e 7 anos estão falando, né, o mandarim já. Acho que antes de eu responder, acho que seria legal ouvir a Camila, na verdade, né? A Camila tem mais de 10 vezes a minha experiência do que eu tive em China. Conta pra gente aí, Camila, como é que é pra você ficar tanto tempo na China, as principais diferenças? João, as pessoas estão cansadas de me ouvir, a gente quer ouvir você. A gente nunca cansa de te ouvir, Camila. Fica tranquila. Só respira pra falar. Eu não aprendi a fazer isso, Léo. Respirar não veio junto no pacote base. Não, mas assim, Bom, em 2023, né, a gente estava numa trajetória de crescer a Cross Commerce e finalmente depois de liberar o visto, né, porque a China se fechou completamente entre 2020 e 2022, né? Era impossível tirar visto de trabalho para ir para lá. Existia até um processo que você ia ter que ficar 14 dias no hotel. Eu cheguei a considerar esse De quarentena, né? Você não pegou, então? Eu cheguei a comprar passagem para ir, mas mudaram as regras assim naquela mesma semana. Acho que eram 7 dias, virou 14. E se alguém tivesse doente no avião ou no aeroporto, virava 21. Aí eu comecei a ficar... Aí eu cancelei porque assim, não tava muito estranho ali a situação. Então eu esperei para ir em 2022. Foi um desafio de se relacionar com os nossos sellers remotamente. Então, né, a gente fazia reuniões no WeChat, né? O pessoal da China não usa o WhatsApp, usa o WeChat. E a gente, todos os dias falando com os vendedores ali, operando. Na época a gente já fazia 5, 10 mil pacotes por mês, sem que eu tenha conhecido nenhum dos meus clientes, né? Então foi dos meus vendedores lá. Então foi desafiador. Aí a gente conseguiu ir para a China em 2023. Na época a minha esposa estava grávida, eu fui ali para passar, eu ficava lá 3 meses, voltava, enfim. Então, e eu diria assim, para resumir, cara, a China, assim, o chinês está vivendo muito bem, assim, sabia? O chinês, e aí é claro que eu estou falando aqui das principais cidades, né? Estive em Shenzhen, estive em Xangai, fiquei a maior parte do tempo em Shenzhen. Fui para Yiwu, fui para outros lugares, mas o que ficou muito claro para mim é que a qualidade de vida na China, sabe? A segurança, acesso a produtos a preços muito bons. Então, um carro elétrico deve ser um carro da BYD, que aqui no Brasil é, não sei, 150, 200 mil. Lá na China, eu diria que em torno de 50 mil reais, mais ou menos. Ou talvez até menos. O mesmo carro. Então, assim, o acesso a produtos, a segurança, as coisas, né? Os serviços públicos são muito bons. E a tecnologia é incrível na China, né? É tudo muito rápido, assim. Os chineses são realmente... Né, tem aquele 996, né? Eu vi isso muito acontecer. No e-commerce era assim, tá? Então, muitos sellers que eu visitava de sábado, tava lá a equipe inteira trabalhando e ficavam até a noite. Então, assim... Eu acho que assim, o chinês, ele principalmente em cidades grandes, né, como Shenzhen, tem até eu lembro que um dos nossos sellers usavam um termo lá em chinês, né, Shenzhen Sudu, que é a velocidade de Shenzhen, né? Então, realmente, assim, as coisas acontecem muito rápido lá, eles trabalham muito, mas eles vivem muito bem. Então, assim, é claro que houveram jantares onde eu fui comer ali
achei que era um frango, no final era outra coisa, era um pombo. Olha, ou dizer, enfim, né? João, Se a gente for começar a não, falar da eu vou dizer culinária que chinesa... isso é uma grande pegadinha nacional. Na verdade, essas coisas ninguém come isso. Só os estrangeiros que são Olha, submetidos a pode essas ser. coisas. Me enganaram, então, porque falaram que era bem tradicional ali naquele jantar. Mas eu gostei, cara. Eu gostei muito da China, assim, sério. Então, eu cheguei a planejar me mudar pra lá e tudo mais, né? Ficar lá um tempo com a minha família. Temos algo em Temos comum. isso em comum, né, Léo? Mas pelo menos você ficou alguns meses, né? Eu nem essa oportunidade tive, mas tudo bem, faz parte da história. Mas, enfim, eu só admiro cada vez mais os chineses ali pela vontade, pela dedicação que eles têm, pela ambição. E eu acho que só foi um reforço de lição e de resiliência para mim, assim. Acho que foi um período muito bom. E tô ansioso aí para próximas trocas aí com a China. Legal. Posso pegar um gancho, então? E o que você está usando de China no seu negócio atual? Legal. Bom, então, assim, no nosso negócio atual, na Caena, né? Então, a Caena é um marketplace B2B. Então, o modelo que a gente estava conversando aqui, mas a diferença é que ao invés do consumidor, né, do cliente ser um consumidor, é um restaurante, né? É uma empresa, né? E assim, o que eu tenho tentado usar cada vez mais, que eu aprendi ali com os chineses, é a questão de dedicação, de ambição, né? Então, enfim, na área comercial ali da Caena, né, que eu tô à frente, a gente tem ali cerca de 500 representantes distribuídos por toda São Paulo, que tem carteiras de clientes, restaurantes que compram com eles, né? E a gente cada vez reforça mais que, assim, esses representantes são donos do próprio resultado, né? Então, eles ganham a comissão das vendas. Então, assim, a gente mostra para eles o quanto eles podem ganhar e ajuda cada vez mais eles chegarem lá. Então, acho que é mais passar essa ambição para eles ali que eu aprendi muito lá na China. Uhum. Legal. Posso te dar uma dica aqui? Tem um livro, aliás, tem um conceito que é a força de vendas do Alibaba, que é uma das reconhecidamente na China com mais força. Então, inclusive, eles chamam alguma coisa análoga à legião do Alibaba, que são os vendedores de porta, na rua, que estão lá o tempo todo tendo contato com os pequenos lojistas, fabricantes. Acho que esse é um conceito legal para você dar uma explorada, porque, de fato, ele, dentro da China mesmo, para uma empresa de internet, é um dos grandes diferenciais, essa força de vendas. Legal, legal. Com certeza. João, pra gente fechar aqui, qual que é a tua visão assim, de futuro do e-commerce, dos marketplaces, do cross-border, aqui no Brasil, com a presença das plataformas chinesas e eventualmente outras, mas como é que você está olhando os próximos passos pra gente que no final do dia é consumidor, né, e quer comprar as coisas, como é que a gente vai desenrolar isso daqui pra frente? Legal. Bom, eu espero assim que melhore, né, para o consumidor brasileiro, que a gente possa ter cada vez mais opções mais competitivas, produtos de mais qualidade, né? Isso é algo que eu vi lá na China, que eu espero que isso evolua aqui. O que a gente vê que está acontecendo no e-commerce é cada vez mais uma consolidação de players, né? Então, o Mercado Livre, que é o líder há alguns anos, tem cada vez ganhado mais espaço. A Amazon também, a Shopee também, né? Shopee, se não me engano, hoje é o segundo player já do mercado brasileiro. E a gente vê esses novos entrantes, assim. Então, eu acredito que, assim, plataformas como o Temu, as outras que estão vindo agora, a Shein, por exemplo, é que a Shein ela é mais focada numa categoria, né? Apesar de ela hoje estar se expandindo, ela endereça ali um pedaço do e-commerce brasileiro. Mas na minha visão, o e-commerce ele vai para uma fase nos próximos anos de maior consolidação e plataformas que venham de fora, por exemplo, a Temu ou outros, elas vão precisar ter uma execução ainda melhor do que as plataformas que chegaram antes, digamos, né? Então, e no final das contas, assim, execução é tudo, assim, é tudo em qualquer negócio. Isso a gente pode falar aqui sobre Shein, Temu, enfim, o modelo, né? O modelo, no fim das contas, de várias dessas empresas é parecido, né? A ideia, ela é parecida e tal.
mas a execução, ela é o que diferencia o resultado totalmente, assim, totalmente. Posso, por exemplo, na Caena, né, em relação à Marketplace B2B, a Caena teve lá dezenas de concorrentes, né, assim, uma ideia um pouco intuitiva, assim, né, digamos, é um mercado grande de alimentação e você ajudar esse player a se abastecer, né, esse restaurante. Então, vários outros tentaram, né, só que existem decisões de modelo de negócio, mas eu acho que, na minha visão, além do modelo de negócio, o mais importante de tudo é a execução. Então, é isso que diferencia realmente o resultado. E eu acho que plataformas que vão entrar vão ter um pouco mais de desafio do que as que entraram no passado. Elas vão precisar executar melhor, elas vão precisar ter diferenciais reais da proposta de valor, porque senão vai ficar cada vez mais difícil. E eu acho que, por exemplo, dando um outro paralelo, no mercado de delivery a gente está vendo um movimento que vai começar, né? Então, é um mercado anexo ali ao que eu estou hoje na Caena, né? Mas no caso ali de entrega de comida para consumidor via aplicativo, né? O iFood é o grande líder, mas a Meituan está entrando, deve entrar com tudo, a Didi, né? Também via 99. Eu acho que nesses mercados, assim, a execução ela vai definir. Então, se a execução do novo entrante não for extremamente melhor, vai ser difícil tomar espaço de quem já está consolidado, porque esse player, né, já tem a demanda. Né? Uhum. Isso aí. E só para corroborar o que você está falando, recentemente o iFood, agora, essa semana ou semana passada, anunciou um investimento bem grande, né, nos próximos meses aqui no Brasil. Aquela boa e velha concorrência, quando vai se estabelecendo, né? e sinaliza que vem agressiva, acaba movimentando todo mundo e no final do dia vai ser bom pra gente que tá lá pedindo. Eu acho que no final das contas a gente vai comer mais comida chinesa, João. Esse é o resultado final, cara. Boa. Camila, dá a tua mensagem final aí pra todo mundo. E boa noite pra você aí. Pessoal, boa noite para todo mundo. Desculpa, de novo. Boa noite para mim, bom dia para vocês. Você vê que realmente é noite mesmo, né? O dia para mim começou 5 da manhã. Eu fico sempre ansiosa para entender um pouquinho mais sobre essas tendências do commerce, né? Como eu mencionei no começo, você tem o canal, você tem muita coisa. A chave para mim está exatamente no que o João mencionou, assim, esse foco em excelência de execução, ela acaba fazendo toda a diferença e a qualidade percebida da marca que une também o atendimento e o foco total nesse cliente, seja o cliente o consumidor final, seja o cliente os restaurantes, né, no caso da empresa que ele atualmente trabalha, e essa compreensão ela está sendo reestabelecida com base na potência dos dados e na análise que é impulsionada pela inteligência artificial. Então, eu acho que a gente vai ver algumas mudanças significativas nessa categoria e que isso beneficie cada vez mais o consumidor final, independente de quem ele seja. Maravilha. Então, boa noite para você aí, bom descanso e até o próximo episódio aí com a conexão direta com a China. Também tua mensagem final aí para todo mundo. Bom, acho que só desejando bom sucesso pro João. Passei também um pouquinho por esses desafios de novos modelos e para mim, de fato, é tentar entender onde está o modelo vencedor ou sustentável. E no final das contas, é tudo compra pela internet, né? A gente falou delivery, comida, produtos, mas a gente está comprando online. Acho que é isso que é a visão final sobre isso tudo. Maravilha. João, muito obrigado. Fica à vontade para dar tua mensagem final aí. Pô, legal. Bom, gente, obrigado demais aí pelo convite. Muito legal a troca. Passou rápido demais o tempo aqui. Sinto que a gente podia ficar várias horas a mais aqui discutindo sobre esses temas. E só para reforçar, né? Atualmente eu estou na Caena, então a Caena ela tem crescido muito. Então, hoje a gente tem aí em torno de centenas de fornecedores, milhares de restaurantes comprando, tem um time comercial cada vez mais reforçado e nos últimos meses, assim, a gente está muito animado porque
nos últimos 4 meses, a gente chegou a crescer 50% o faturamento da empresa. Então, a gente está muito animado. E no meu time, especificamente, tem várias vagas lá. Então, quem tiver interesse aí, só me procurar aí que a gente está contratando gente boa lá. Legal demais. Então, muito obrigado, João, Yin, Camila, e a cada um de vocês que acompanhou mais esse episódio da Hora da China. Fiquem atentos aí que novos episódios sempre, muito em breve, no ar. E fica o nosso agradecimento por toda a jornada juntos. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Mais uma Hora da China chega ao fim. E a pergunta crucial é, você vai continuar apenas observando o futuro ou vai dominá-lo? A presença da China não é uma manchete distante. É uma nova realidade que está redefinindo o seu negócio agora aqui no Brasil. Enquanto a maioria ainda debate, os gigantes chineses escalam em meses o que levamos anos para alcançar. Eles não só lançam super apps, reinventam social commerce, como também estão capturando a atenção e o dinheiro do seu cliente. Pense na Temu. Ela não só ultrapassou todos os concorrentes em visitas mensais na internet em maio de 2025, mas ela também ostenta a menor taxa de rejeição do mercado. E isso não é mágica, é um modelo de negócio, uma estratégia, uma mentalidade por trás dessas empresas mais ousadas do mundo. Mais de 70% do tráfego no e-commerce brasileiro já vem de smartphones. E a Temu chega a impressionantes 97% de acessos via celular. As plataformas asiáticas, como a Shopee e Shein, já estão instaladas em mais de metade dos Androids brasileiros, provando que a batalha é pela presença constante no bolso do consumidor. É hora da gente parar de ser espectador e trazer essa mentalidade de inovação, escala e estratégia diretamente para o seu negócio, independente do tamanho da sua empresa e do seu setor. É por isso que a Startse criou o China Strategy, um programa presencial exclusivo de 2 dias aqui no nosso escritório na Berrini, em São Paulo. Você vai entender tudo sobre estratégias chinesas, os modelos de negócios e essa mentalidade que está por trás do avanço das empresas asiáticas. Tudo com estudos de casos reais e aplicáveis para o seu negócio. Você estará lado a lado com o time da Startse e executivos de empresas chinesas que já operam no Brasil. Essa é uma turma fechada e, portanto, para poucos. A vantagem competitiva que você vai adquirir aqui é imensa. Você não só vai entender o futuro, mas vai estar pronto para moldá-lo e colher os frutos que seus concorrentes nem sequer enxergam. Então não perca a chance de ser um dos primeiros no Brasil a dominar a estratégia chinesa e redefinir o sucesso do seu negócio. Acesse aqui o QR Code na tela ou o link abaixo para ter mais informações e a gente se vê no programa China Strategy.